E hoje nós estamos aqui com a presença de alguns colaboradores. Muito obrigada pela presença de todos. Se quiser nos visitar no presencial, sejam bem-vindos. Tá? E você que vai assistir pelo YouTube, hoje o nosso tema está bem interessante. Porque se fala muito sobre valor, né? Então, faça somente aquilo que tenha valor. A gente está ouvindo muito sobre questão de valor na internet, né? Se fala muito sobre isso. E hoje a gente vai entender um pouco mais o que é valor, tá? E com vocês, mais uma vez, no nosso auditório aqui, Viviana! Muito boa noite a todos, mais uma vez aqui junto com vocês, mais uma terça-feira, complementando ou adicionando mais uma palestra ao nosso ciclo, que vai até dezembro. Lembrando que todas as terças-feiras, agora às 20 horas, nós estamos dando continuidade ao nosso ciclo de palestra com temas nas áreas de desenvolvimento humano, gestão, saúde, tecnologia, inovação. E hoje nós vamos falar sobre a área de conhecimento de melhoria contínua e nós estamos com o tema faça somente aquilo que tenha valor, Value Stream Mapping. Nós vamos aprender a mapear o nosso fluxo de valor. Esse é o nosso propósito. Só que nós precisamos entender exatamente como foi falado no início da nossa entrada aqui no auditório, o que é valor. A gente fala muito de valor, é um tema bastante polêmico falar de valor, e nós vamos falar de valor especificamente aqui no mercado de trabalho, nas áreas industriais, comerciais, área de escritório, que é o nosso ponto focal. Mas a gente pode fazer associações, o que for falado aqui para a nossa vida pessoal, nos afazeres do dia a dia, seja na família, seja no trabalho, seja na educação, não importa. Nas nossas relações humanas nós podemos transferir ou fazer uma analogia de tudo que for falado aqui, trazer para essas áreas das nossas vidas. Ok? Então vamos dar início. Opa, vamos lá. Começa. Bom, como sempre de início, eu trago um texto que faz uma relação de tudo que a gente faz no nosso dia a dia, na nossa vida. Lembra que nós temos um manual de vida que eu sempre cito para vocês aqui, que é a Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada vem sempre nos iluminando à luz da Bíblia os temas que nós estamos tratando aqui. Tanto nas áreas de gestão, tecnologia, inovação, sempre existe uma palavra de Deus no nosso manual que vem nos iluminando para nos dar uma clareza daquilo que estamos fazendo na nossa vida aqui na Terra. E com relação a valor, a Bíblia Sagrada tem lá em Jó capítulo 28, versículos de 10 a 27, dizendo o seguinte: onde, porém, se poderá achar sabedoria? Onde a Bíblia e entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria. Ele não se encontra na terra dos viventes. O texto é maior que esse, eu continuo dizendo. Nem se pode pesar o seu preço em prata. Aqui a gente está falando de sabedoria. Jó está falando sobre sabedoria e o valor da sabedoria. Para a gente entender que valor e preço são coisas diferentes, nós vamos tratar isso aqui dentro do nosso bate-papo. Mas para você ver que a sabedoria, ela possui um valor inestimável e imensurável em relação a preço. Você não consegue, então, quantificar. E é desse valor que a gente vai estar falando aqui ao longo do nosso bate-papo. Também nós temos aqui Salmos, capítulo 49, versículos de 8 a 10, que diz o seguinte: uma alma é algo de valor tão elevado, olha o valor aqui de novo, valor tão elevado, que as fortunas da terra inteira juntas não seriam suficientes para comprar a vida eterna e para livrar da morte.
mais uma vez aqui, a gente fazendo a relação de valor e de preço. Valor quantificável, tipo em dinheiro ou em bens, mostrando que o valor é algo inestimável, que não dá para a gente quantificar. E a gente tem a ligação que a gente tem de valor é de preço, não é uma que não quantificável. A gente normalmente chega numa pirâmide e fala: qual o valor da sua Coca-Cola? Ela vai lá 5 centavos, 5 reais, 10 reais, enfim. Então a gente vai estar sempre fazendo essa relação de quantificação. Entretanto, o valor é algo percebido por cada um individualmente. A gente vê que tem pessoas que dão valor a determinadas coisas e outros que dão valor completamente a outra. Aquilo que é valor, por exemplo, para mim, pode não representar da mesma forma valor para vocês que estão sentados aqui. Ok? Então, essa percepção daquilo que é importante é que qualifica aquilo que nós chamamos de valor, e nós vamos ressaltar isso aqui ao longo desse nosso bate-papo. Ok? Vamos lá. O que é valor? Valor é um recebimento pago em bens. Pode ser relacionado então à quantificação? Pode, a gente no dia a dia trata sobre isso. Ou dinheiro por algo trocado. Fazer essa relação de troca, a gente normalmente chama isso de valor também. Preço elevado, merecimento, talento, reputação, também podem estar ligados ao que nós chamamos de valor. Ok? É a qualidade atribuída a quem tem um talento. Então, você não consegue quantificar isso em valor, mas prestígio, competência, virtude ou mérito, merecimento intrínseco, isso também nós chamamos de valor. Também é quem tem bravura, coragem e valentia, estima, afeto, apreço e consideração, também estão relacionados a valor. Princípios éticos, morais, que guiam o comportamento e a conduta de uma pessoa, sociedade ou um grupo. Então está ligado também a ética, princípios éticos e morais. Diferencia-se do preço, a gente está fazendo exatamente agora a relação, pois este, ou seja, o preço, é a quantia em dinheiro que é paga por um produto ou serviço, por aquilo que você está buscando, e valor atribuído ao que proporciona as pessoas ou organizações da empresa. Ou seja, uma coisa é aquilo que você paga por, a outra coisa é que você atribui, coloca como atributo. Então, a preço propriamente dito, a quantificação. O outro, a atributos, a características. Então, está aqui. O valor não pode ser estimado em quantidade e pode ser diferente para cada um. Então, mais uma vez, ela é uma percepção. Tem pessoas que vão atribuir valor a determinadas coisas que outros não vão. Então, eu vou olhar para algo que eu desejo, com a minha necessidade, e aquilo para mim terá um valor. Uma pessoa que não tenha a mesma necessidade e desejo por algo, não dará, talvez por aquilo, o mesmo valor que eu estaria dando. Mesmo que aquilo custe o mesmo valor em dinheiro, ou seja, que custe o mesmo preço. Ok? Então vamos falar, por exemplo, de uma sandália. Aquela sandália custa X reais. Ela tem um preço, que nós chamamos de valor, mas é o preço. O valor está nos atributos e características daquilo. E aí pessoas vão olhar para aquela sandália e vão falar: opa, isso aqui para mim é muito importante. E mesmo que ela custe X reais, para mim aquilo vai ter um valor inestimável. Para outras pessoas, aquele valor é irrisório, porque aquela sandália não representa para ela nada. Pode ser inclusive algo afetivo, como remeta a lembranças antigas, por exemplo. Ok? Por exemplo, você pegar um presente que alguém dá para você, e essa pessoa não está mais contigo, por exemplo, o valor daquilo que ela te deu é um valor inestimável. Mas para outras pessoas que não passaram por essa situação, talvez aquilo que é um bem, um produto, um serviço, um objeto, não tenha então tanto valor. Bom, feita essa explanação, dá para a gente entender bem o que é algo que a gente quantifica em termos de preço e aquilo que a gente compreende então como valor. Tá ok? Guardar os dentinhos dos filhos. Oi? Guardar Guardar os dentinhos. os dentinhos do filho, por exemplo. Eu acabei de jogar um saco cheio lá em casa de dentinhos, porque para mim não tinha valor. A minha mãe, falecida, ela gostava de guardar dentinhos de todo
gente lá, inclusive com um nomezinho guardado, de gente que eu nem sei o nome, mas provavelmente devia ser o primeiro dentinho. E eu acabei, para mim aquilo não tem valor, nem valor afetivo, os dentinhos, porque muitas daquelas pessoas eu também não sei quem são, porque não fizeram parte da minha vida. Ok? Então é por esse caminho que a gente começa a entender o que é valor e o que é preço. Ok? Mas nós não vamos tratar nada sobre preço aqui por enquanto. Bom, deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Não, aqui mesmo. Bom, eu vou fazer somente aquilo que tenha valor. Então eu vou buscar nas minhas tarefas, nas minhas atividades do dia, em tudo que eu faço, no meu comportamento, no meu pensar, nas minhas atitudes, nas minhas ações, tentar fazer aquilo que tenha valor. Ou seja, que possam ter características que representem para outras pessoas algo inestimável para elas. Mas elas podem não ter essa percepção. Mas a minha ideia é tentar fazer chegar até lá essa ideia. Ok? Bom, então o que de fato necessita ser feito para que a gente possa fazer aquilo que tenha valor? Aí você vai ver, dormir e descansar, ir ao médico, ir à academia, é algo que tenha valor? Pergunta retórica para a gente simplesmente pensar. Isso tem valor? Olá, boa noite. Olá, boa noite. Como vai? Seja bem-vindo. Boa noite, como vai? Tudo bom? Assistir TV, acessar as redes sociais, tem valor? Existe valor atribuído a isso? Ou preço propriamente dito? Então, para pensar. Tem pessoas que vão dizer, não, entrar nas redes sociais, para mim tem valor. Por exemplo, quem trabalha com as redes sociais, ganha dinheiro com isso, tem valor. Aqui a gente está dizendo se é certo ou se é errado, a ideia não é trazer essa ideia. Se é importante entrar, se não é importante, se é bom entrar, se não é. Não é isso. É para você olhar coisas que nós fazemos no nosso dia a dia e tentar entender se aquilo tem valor ou não. Porque a ideia no final é saber aquilo que eu faço, que leva ao meu propósito, atividades do dia a dia que eu executo, estão me levando para esse propósito ou estão me distanciando dele? Se me distancia dele, é algo que para o meu propósito não tem valor. Então é nesse sentido que a gente vai olhando as propostas do novo valor, ok? Atender a determinadas ligações durante o dia, por exemplo. A gente recebe uma série de ligações, WhatsApp, enfim. Isso tem valor? Aí você tem que associar. O que eu estou fazendo? Estou no meu trabalho. Eu recebo ligações do meu cliente, eu recebo ligações de pessoas internas que necessitam do meu trabalho, a gente troca informação, ok. Mas eu recebo informação de alguém que está me trazendo um problema que não é do meu trabalho, que está no local que é um amigo que quer bater um papo furado no meu horário de trabalho. Isso tem valor? Então, essas coisas a gente vai relacionando. Por quê? Porque o objetivo no final é faça somente aquilo que tenha valor. Mas você não vai fazer somente aquilo que tenha valor 24 horas por dia. Porque você vai ter seu momento de entender que muita coisa você não vai fazer que tenha valor exatamente, não necessariamente vai atender o seu propósito. Mas você tem que entender que em determinados momentos é importante que você faça somente aquilo que tenha valor. Ok? Adquirir, consumir coisas, objetos, alimentos, conteúdos, isso leva você, ou faz você pensar somente naquilo que tem valor? Então, por exemplo, se eu estiver pensando na minha saúde, comer determinados alimentos tem valor para a minha saúde? Então você sempre vai relacionar coisas que você faz no dia a dia e verifica se aquilo tem valor para determinadas áreas da sua vida. Você vai ver se aquilo tem valor para o teu propósito. Lembra que a gente sempre busca alcançar um propósito. Esse é o objetivo de todo ser humano. Ter um propósito e ir atrás dele. Se aquilo está te desviando do propósito, aquilo não tem valor para o teu propósito. Ok? Cuidar da casa, da família, dos parentes, dos pets. Importante isso aqui. Ah, não é importante cuidar da família? Claro que é importante cuidar da família. Agora eu estava fazendo uma resenha com um dos meus alunos ali fazendo pilates comigo, e a senhora estava falando, a minha saúde está destruída. Eu sou a última, e eu olhei lá os exames dela, realmente estava. Eu falei, você tem que realmente se cuidar. Ela nem foi ao médico ainda levar os exames, mas você tem que realmente se cuidar. Mas ela falou, eu estou cuidando do meu marido, eu cuido da
desenvolvimento deles mesmos? Provavelmente vão. Eu falei, é isso. Então, fazer isso tem valor? Lógico que tem determinado valor. Mas quando se o seu propósito for morrer, o valor é alto ali. Porque ela está cuidando, todo mundo está deixando de cuidar dela, mas se o objetivo dela é continuar vivendo, o que ela está fazendo não tem valor nenhum para a vida dela, tem valor para a vida do outro. Então, assim, não é que ela não tenha que cuidar do marido, dos filhos, do neto, dos pets, não é isso. Lembra que eu sempre vou enfatizar. A gente tem que entender que existe um propósito na nossa vida. E a gente tem que correr atrás desse propósito e fazer as coisas que têm valor para atingir esse propósito, ok? Bom, uma lista, um to-do list, tem valor? Eu, por exemplo, acho importante ter um to-do list. Eu não vivo sem to-do list. Eu já acordo de manhã, na tela do meu computador, quando eu abro, já tenho o meu to-do list. Porque eu preciso ter uma disciplina para fazer isso. Para mim é importante. Eu não consigo chegar no dia e falar assim, eu vou fazer isso, aquilo, outro, sem ter escrito. Eu preciso preparar toda a minha agenda antes, para saber de segunda a sexta-feira o que eu tenho que fazer em cada horário, inclusive de meia hora. Mas aí isso é uma característica minha. Então, para mim, um to-do list é algo que tem valor, que vai me levar para o meu propósito. Ok? Agora, tem gente que não precisa. Uma memória fantástica. Eu digo o seguinte, eu não tenho uma memória fantástica, porque eu tenho vários elementos que me ajudam a ter memória boa. Você tem uma memória boa pra caramba, mas eu tenho meu computador, eu tenho minha agenda no computador, eu tenho agendas de papel, eu tenho cadernos, eu tenho papeizinhos colados pela casa inteira, eu tenho pendurado na geladeira. Você lembra de tudo? Lembro, eu tenho tudo me lembrando o tempo inteiro. Então minha memória não vai se apagar, porque eu tenho tudo me lembrando o tempo inteiro. Então a minha memória é boa? Não. Eu tenho exatamente isso, porque minha memória é ruim. Se fosse ótima, minha memória não precisava nada disso. Eu vivia sem isso. Eu vivia sem os estudos. Ok? Para mim tem valor? Altamente. Porque se eu não tiver isso, eu me perco. Entendeu? Bom, e vamos lá, meu filho. Fala um pouquinho lá da zebra. Foi. Priorizar. Priorizar é uma tarefa super importante, é uma técnica que você precisa conhecer. Porque não adianta ter um to-do, ter uma lista e não saber priorizar. Porque senão você vai fazer tudo durante o dia e muitas vezes aquilo que você precisa realmente fazer, que é importante, que é urgente, você acaba não fazendo. Porque você não olhou o seu to-do do dia e colocou aquilo que é prioritário na posição correta e hierarquicamente correta para que você pudesse executar. Quando você vai ver o seu dia acabou e você não conseguiu, fez um monte de coisa, fez um monte de tarefa, mas aquilo que é importante você não conseguiu fazer. Então, priorizar o teu checklist, o teu to-do, é importante. Então, o to-do aqui é o que fazer, né? Isso, sabe? Okay. Então, é importante você ter isso. Saber priorizar. Você fazer a lista, mas não só fazer a lista. Fazer a lista e falar, opa, essa tarefa aqui ela tem que vir em primeiro lugar porque ela é urgente. Essa aqui não é. E outra, muitas vezes, quando você só depende de você, é fácil, você prioriza e coloca na ordem. Mas quando você trabalha, não é muito assim que funciona. Às vezes você tem seu dia todo marcadinho, bonitinho, e o teu chefe chega, isso aqui agora é uma atividade urgente. E aí você tem que inserir isso no meio das suas. Então você tem que ter certa flexibilidade no teu tudo também, tem que saber fazer isso. Porque a qualquer momento pode aparecer uma tarefa mais importante do que você colocou, ou não é importante para você, mas é importante para o outro, que você depende de fazer aquilo para o outro, e você precisa incluir aquilo na tua lista. Então, saber priorizar e saber flexibilizar também aquilo que é prioritário. Porque tem gente que faz um tudo, por exemplo, e fala, não, agora eu não mexo mais nisso. Aí chega uma tarefa nova, emergencial, você fala, não vou fazer isso. E aí você causa um pânico, uma pane no teu sistema, toda a tua engrenagem, porque você não foi flexível o suficiente para poder encaixar. Porque aquilo também tinha valor. Talvez não para você, mas talvez para a engrenagem aquilo tivesse o valor. Okay? Então a gente precisa enxergar também não só o micro, aquilo que você efetivamente está fazendo, mas enxergar o macro. Saber o que depende do teu trabalho e o que você precisa colocar na sua lista de tudo e priorizar para que a coisa possa funcionar, para que a engrenagem possa funcionar. Ok? Bom, e montar um plano. Você precisa ter um plano. Como é que você vai fazer tudo que está no teu tudo se você não tiver um plano? Porque as coisas precisam
plano. Maravilha? Ok. Você sabe dizer o que você fez? Aí a gente está falando do dia, da semana, não importa. Você sabe dizer, você consegue escrever, você consegue descrever o que você fez, ou o que fizeram, ou o que deve ser feito. Ou seja, você tem a sua lista de atividades, você tem o seu propósito. O seu propósito pode depender somente de você, mas pode depender de outras pessoas. Se for um propósito empresarial, por exemplo, tem uma empresa. E aí você precisa atingir o objetivo da empresa. Esse objetivo não vai ser atingido por você sozinho. Então você tem um plano. E esse plano tem pessoas envolvidas ali. Você sabe dentro do seu plano quem fez o quê? Ou se já fizeram algo, ou o que deve ser feito. Isso está muito bem mapeado. Porque se não tiver, como é que você vai saber o que é valor para o teu negócio, para o teu propósito? Você vai saber exatamente o que fizeram, ou o que você precisa fazer efetivamente, porque tem coisas que você mesmo vai fazer, tem coisas que vai ter que atribuir o outro, tem que delegar para o outro. Você consegue saber o que foi delegado, o que pode ser delegado, o que ainda vai ser feito, o que falta ser feito no meu plano. Você tem isso definido? Ok, é disso que a gente está falando. Você sabe quem fez? Aqui a gente está falando do que foi feito. E aqui você sabe quem fez, ou seja, quais são as pessoas, a quem você atribuiu, a quem você terá que cobrar. Ok? Quando? Porque não adianta você saber o que foi feito e quem fez. Esse quando é importante, porque o quando vai definir se essa pessoa cumpriu prazos ou não. Porque às vezes tem coisas para serem feitas, mas se forem feitas fora do prazo, não tem valor nenhum. Precisa estar dentro do prazo. Para que esteja dentro do valor, precisa estar dentro do prazo. Então você precisa saber quando fazer, quando alguém faz algo, quando já fizeram algo, você vê quando isso aconteceu. Você precisa ter isso tudo mapeado, datas, prazos, precisa estar muito bem definido, tempo de duração de cada coisa que foi feita. Ok? Onde isso foi feito? Onde? Inclusive se foi usado tecnologia, se não foi, se foi feito em algum lugar, por exemplo, coisas cartoriais. Você às vezes vai fazer alguma coisa no cartório, qual cartório isso foi feito? Você precisa fazer de novo aqui, você está procurando que cartório foi feito? Onde isso foi feito? Porque vocês estão muito mapeados também, porque isso vai gerar valor para mim em algum momento. Então eu preciso saber onde fazer, onde foi feito. Por quanto? Quanto isso custou? É fundamental. Porque às vezes você não tem verba suficiente para fazer aquilo que deseja fazer para atingir o seu propósito ou alguma coisa na sua organização. Você precisa saber quanto, mas precisa saber o quanto antes. Por isso existem os orçamentos, faz um orçamento prévio, para saber se a gente no futuro terá dinheiro para cumprir aquilo. Por isso a importância dos planos. Quando você tem um plano, você consegue saber se você vai ter dinheiro para cumprir aquilo. Então é importante, porque aqui a gente está falando de preço, mas o preço vai ser fundamental para você ver se aquilo que você está desenvolvendo vai gerar valor para o seu negócio ou não. E como foi feito? Os processos. Por quê? Porque você tem que saber se aquilo foi feito e consegue ser repetido para fazer novamente. Se aquilo pode gerar um padrão que qualquer um possa fazer. Porque tem coisas que você coloca na mão de determinadas pessoas e só aquela pessoa sabe fazer. O dia que aquela pessoa vira as costas para você, acabou, você não consegue fazer mais aquilo. Isso acontece muito com pessoas que desenvolvem software. Eu trabalhei nessa área há 26 anos, e é muito isso acontecer. A empresa colocar uma atribuição sobre um determinado funcionário, aquele funcionário detém todo o conhecimento e uma hora para outra ele fala assim: ó, tchau, empresa. E aí? Como é que bota a coisa para funcionar depois? Até bota, até coloca. Você pega um profissional top também, o camarada tem conhecimento de engenharia reversa, levanta tudo, faz novamente, mas quanto tempo ele vai levar até pegar esse skill profissional novamente? E se aquilo é algo estratégico para a tua empresa, você já perdeu tempo, você já perdeu mercado, você já perdeu competitividade. Então, é importante, ou seja, tem valor você ter tudo mapeado, todos os processos mapeados, como é feito, de que forma foi feito, qual passo a passo tem que ser feito, ok? Até para quê? Vamos falar aqui uma coisa bastante simples, que é o atendimento ao cliente, por exemplo. Você chega a um local, uma pessoa te atende, te dá uma informação. Aí beleza, você foi, respondeu o lado, voltou.
outra pessoa te atendeu, vai te dar uma informação completamente diferente. Por que isso acontece? Porque não existe um como, não existe um processo, não existe uma capacitação para mostrar que todo mundo deve fazer exatamente da mesma forma. E aí você fica na dúvida, e aí, como está certo? Quem me deu a informação primeiro, quem me deu a informação segunda? Muitas vezes nenhum dos dois deram a informação correta, porque o correto está escrito no papel que nunca deu. Então é importante, o como é fundamental. Ok? Quanto tempo isso foi feito? Eu tinha colocado aqui, não foi muito como não. Então, há quanto tempo? Aqui novamente falando dos prazos. Há quanto tempo isso foi feito? Ou seja, já concluiu? Mas quando concluiu? Quando deverá ser concluído? Ou seja, os prazos passados, para saber se foram cumpridos, mas também os futuros, para saber se terá tempo de concluir. Porque tem coisas que a gente coloca tempo e a gente não, olhando, na hora que a gente olha a tarefa e vai desenvolver a tarefa, a gente não consegue saber se aquilo vai impactar num determinado projeto, por exemplo, no futuro. Então a gente precisa ter isso muito mapeado, porque no meio do caminho a gente vai começando a ver que determinadas coisas vão influenciar na execução do projeto. Então, quanto tempo é fundamental para a gente poder atribuir valor às coisas que fazemos. Ok? Você quer falar? Não? Ok? Pontos. Tá. Disso tudo que a gente falou, existe uma técnica, existe um método para você cumprir isso aqui. E esse método chama-se 5W2H. Que é exatamente esse 5W2H é exatamente a técnica que define isso aí. O que, quando, por que, quando, como. Ok? Você cria isso aí dentro de uma planilha, numa matriz, e aí você vai definir exatamente isso. Quais são as pessoas envolvidas, quais são as atividades envolvidas, quais são as tarefas envolvidas. Você está mapeando todo mundo bonitinho numa técnica, num documento, num formulário que a gente chama então de 5W2H. Ok? Bom, você sabe dizer também de onde vem todas as etapas necessárias daquilo que você precisa fazer? Você sabe dizer para onde vai? Aqui a gente está dizendo de processo mesmo. Por exemplo, estou executando uma tarefa. Os insumos que eu preciso para executar aquela tarefa vêm de quem? Vem da onde? Tem um fornecedor aquilo? Eu preciso contactar, por exemplo, o fornecedor para me trazer matéria-prima, para trazer os meus insumos, porque sem esses insumos eu não consigo desenvolver o meu trabalho. Então eu preciso ter isso descrito. Aonde vem isso? Todas as etapas necessárias, porque quando eu pego os insumos, eu vou começar a trabalhar. E para trabalhar e entregar algo, eu preciso cumprir as minhas etapas, passo a passo. Então, eu preciso definir aqui as etapas. Aqui a gente está falando no começo de onde vem os inputs. Está tudo precisa ter input. Se eu vou, por exemplo, dar uma aula de pilates aqui no Fernando, o meu insumo é o meu cliente. Ele vai dar uma entrada lá na recepção do Fernando, por exemplo. E aí essa entrada é de onde vem. Então, quem é esse cliente? Ele vem de um médico que mandou porque ele tinha um problema? Ele vem, por exemplo, de uma academia que ele se estupiou lá na academia? Ou ele vem da vida sedentária? Então ele vem com coisas que eu preciso conhecer. Depois eu vou ver todas as etapas necessárias, que é a operação propriamente dita. Uma vez que ele entrou aqui na clínica de Pilates, aí é comigo fazer o quê? Operar. Qual é a operação? A operação é a aula de Pilates, lá, fazer as avaliações, enfim. Eu preciso conhecer todas as etapas. O Fernando, por exemplo, usar teu nome aqui, ele tem alguns procedimentos que o profissional dele precisa fazer para dar aula de Pilates. Não entra na sala da aula. Ele precisa fazer uma série de coisinhas ali. Tirar o sapato no lugar certo, fechar a porta do banheiro quando for entrar, ligar os ventiladores, ar-condicionado, fazer a limpeza do equipamento quando termina. Enfim, quando o outro usa, então tem que estar atento com essas coisinhas. Esse é o passo a passo. Porque não é só lá na aula de Pilates. Eu preciso cuidar da segurança, eu preciso cuidar da higiene, eu preciso de uma série de coisas. Isso tem que estar tudo mapeado. Porque se não está mapeado, fica só de boa, o cara vai no dia não faz nunca, e aí você não segue o procedimento. Aí vão chegar lá para o Fernando, o professor aqui não limpa o negócio. Mas eu falei para limpar, ele não esqueci, o outro falou. Enfim, cada um vai fazer do seu jeito, não vai ficar padronizado. Então, as etapas servem para isso, para você padronizar, para você ter certeza que
aquilo que está sendo executado vai ser igual para qualquer um que estiver executando. E isso leva você a fazer aquilo que tem valor. Porque quando eu faço o mapeamento dessas coisas, eu consigo entender se nesse processo tem coisa que não precisa ser feita. Porque aí eu pego o passo a passo que ele me deu e falo assim, Fernando, isso aqui é inútil fazer. Se for o caso, porque não é necessário, estou perdendo tempo, por exemplo, no processo. Podia estar sendo executado esse tempo que eu estou fazendo isso, que não gera valor para o meu processo, eu posso estar trocando por algo que gere valor para o meu processo. E a ideia é essa, a gente sempre pensar, quando eu começo a escrever todas essas coisas, eu começo a analisar todo o meu processo. E quando eu analiso o meu processo de ponta a ponta, eu consigo enxergar se realmente algo tem valor ou não para aquilo que vai agregar para o cliente. O principal no final é saber se a pessoa que veio aqui buscar algo está ou não saindo satisfeita. E se tem no meio do caminho algo que não agrega valor para ele e não para você, para ele não importa fazer aquilo. Você está fazendo porque você acha legal. E não é bom você fazer aquilo que acha legal, é importante que você faça algo que faça o quê? E gere valor, que a pessoa perceba um atributo que ela fala assim, caramba, é melhor fazer Pilates no Fernando do que fazer em outro lugar, porque ali tem valor. Essa é a ideia, ok? E para onde vai? Que são as saídas. A saída é exatamente essa, que o cliente acaba de sair da aula de Pilates e fala, caramba, que aula show, tudo que foi feito aqui foi importante para a minha vida, eu fiz uma respiração legal, fiz um alongamento bacana, o desenvolvimento foi legal, o professor botou uma música bacana lá, não foi aquela música chata, o professor foi atento porque higienizou minha sala inteira, no final teve uma massagem bacana, enfim, uma série de coisas que vão gerar valor para aquele cliente que sai dali percebendo que o Pilates que ele fez não é o mesmo Pilates que ele faria em qualquer outro lugar. Ele não vai querer fazer Pilates em outro lugar, ele vai querer fazer Pilates aqui. Por quê? Porque aqui ele percebeu o valor. Porque o preço é igual. Ele vai pagar 200 na esquina, vai pagar 200 lá no outro, vai pagar 200 aqui. Valor genérico, tá? Não sei nem quanto é que custa o Pilates. Mas enfim, o valor que ele paga um no outro vai ser o mesmo. Mas o valor percebido será outro. E muitas vezes não importa o preço que ele paga. Quando o valor percebido é um valor alto, ele nem está preocupado com o preço em dinheiro que ele paga. Então, por isso é importante a gente fazer aquilo que tem valor. Ok? Bom, e aí existem técnicas também para isso. E a gente tem a técnica do CIPOC, que faz exatamente isso. O CIPOC é uma metodologia também, uma técnica para você fazer o mapeamento dos processos, para você poder entender quem é o fornecedor, quais são os processos intermediários e qual é o cliente que você vai entregar para ele no final. Então a gente vai fazendo esse passo a passo, através dessa metodologia, a gente consegue chegar com o resultado também, fazer essa análise no meio do caminho para entender aquilo que realmente tem um valor. Ok? Bom, você escuta vozes? Aqui nós não estamos falando de algo sobrenatural. Não é isso. O que são as vozes? As vozes são as vozes do mercado, as vozes dos clientes, as vozes dos seus funcionários, como no caso da empresa, a voz dos seus familiares. Existem famílias que não escutam as vozes dos seus filhos, que não escutam as vozes dos seus cônjuges. Enfim, então isso está relacionado em todos os sentidos, não só na empresa. Nós precisamos escutar as vozes. Isso é fundamental. Então nós precisamos escutar vozes. Que vozes são essas? Bom, a voz do cliente é fundamental e existe uma técnica chamada Voice of Customer, que é uma técnica para você ouvir a voz do cliente. Essa técnica, ela levanta tudo aquilo que o cliente necessita e gera, ao final, indicadores. A ideia de escutar a voz do cliente é criar uma fórmula matemática no final que a gente consiga colocar em números aquilo que o cliente deseja de você, deseja da tua empresa. Ah, mas eu não sei mexer com matemática. Mas é uma matemática muito simples, esses indicadores que você cria são continhas estatísticas de multiplicar, média, enfim. Mas a gente consegue chegar em números, ok? Você também tem a voz do negócio. Aqui a gente está falando do cliente propriamente dito, mas a voz do negócio, o que é a voz do negócio? É você compreender bem o seu negócio. O seu negócio grita para você o que ele deseja que você faça. Em termos de metodologias, em termos de técnicas, em termos de ferramentas, você vai chegar a um determinado momento da sua vida que a sua empresa vai estar clamando
por determinadas ferramentas, vai estar clamando por determinadas técnicas que você utilize para que ela possa continuar sobrevivendo no mercado. Então, a voz do negócio diz isso. A voz do negócio faz que você enxergue o seu funcionário, entenda todos os processos que ele está fazendo, para você poder entender o que você precisa mudar no seu negócio. Então, escutar a voz do negócio, você escutar o negócio como todo. Ok? Inclusive, a voz do cliente está aí embutido na escutar a voz do negócio. O cliente também faz parte do negócio. Aqui a gente está falando 360 graus. O cliente, o funcionário, a empresa propriamente dita, com técnicas, ferramentas, metodologias, processos e tudo mais. Ok? A voz do teu colaborador. Então, se você é uma empresa, possui funcionários, precisa ouvir o teu colaborador. Muitas vezes, determinadas coisas que a sua empresa precisa fazer, está no teu colaborador. Ele já identificou coisas que poderiam ser feitas no teu negócio, que poderia alavancar o teu negócio, só que muitas vezes você, como chefe, como líder, como dono da empresa, você não escuta o teu colaborador. E aí você não atinge, de repente, mais rapidamente, depois até atingir, porque uma hora vai acabar descobrindo que era necessário fazer aquela coisa. Mas às vezes o funcionário já percebeu isso antes de você. E você, por não ouvi-lo, por não dar chance de ele colocar, né, as coisas que ele conhece, que ele sabe, muitas vezes até por menosprezar. Esse cara aqui, por exemplo, é o faxineiro. Por que eu vou ver esse faxineiro? Porque esse faxineiro conhece todo mundo da empresa de ponta a ponta, porque ele, por acaso, é um dos que conhece, navega pela empresa de ponta a ponta, desde a portaria até o dono da empresa, até o CEO. Ele conhece tudo. E às vezes ele escuta coisas e às vezes tem solução para determinadas coisas. Vou contar um caso aqui muito rápido, só para vocês terem uma noção de um problema na área de melhoria contínua de qualidade, referente ao hospital, que um determinado hospital tinha uma grande incidência de infecção hospitalar. E aí eles começaram a trabalhar uma série de métodos e técnicas para poder melhorar o atendimento daquelas enfermeiras, técnicas de enfermagem e a parte de higiene, alimentação, enfim, uma série de coisas para que pudesse enquadraram esse hospital nos métodos de qualidade total, nas ISOs e tal, para que ela ficasse top nessa área, mas não acabava com a infecção hospitalar. Até que um dia, um técnico de TV estava lá instalando o sistema de TV e ele viu que normalmente as pessoas chegavam na sala para fazer visitas e pegavam o controle remoto da TV e essas pessoas manuseavam o controle. E depois, até que viesse a faxineira para limpar e higienizar tudo, o paciente pegava o controle e ia manusear a televisão. E era aí que vinha um contágio. E quando ele viu aquilo, o paciente pegou e foi e anunciou para a administração do hospital. Então perceberam que ali estava o problema. E aí, pronto, eliminaram essa possibilidade, excluíram a possibilidade do visitante manusear os equipamentos da sala, acabaram com a infecção hospitalar. Então, assim, nosso povo, uma coisa banal, uma pessoa que não era da área médica, inclusive nem era do corpo de colaboradores da empresa, era um técnico terceirizado, e viu o problema e enxergou que, pela empresa ter ouvido a voz, nesse caso era a voz do fornecedor, não era a voz do cliente, do colaborador, pôde corrigir, pôde colocar em prática algo que melhorasse então aquilo. Então, a voz do colaborador, o voice employee, é algo que pode gerar valor para o teu negócio. Então, vamos escutar essas pessoas. E a voz do processo. O processo, quando a gente fala como as coisas são feitas, é o passo a passo das coisas. É necessário que a gente saiba o passo a passo desde quando alguém chega lá para fazer uma compra no teu negócio, que você saiba todos os procedimentos que se faça até que você possa entregar, até a entrega propriamente dita daquilo ao seu cliente. Ok? Então é interessante que a gente ouça a voz do processo. Quando eu falo assim, ouvir a voz do processo não fala. O que é ouvir a voz do processo? É você se debruçar, analisar o processo, e quando você começa a analisar o processo, vamos supor que você não tenha processo nenhum, mapeado, escrito, porque todo mundo tem processo, toda empresa tem processo. Tem um procedimento, tem um como, tem um passo a passo de executar as coisas. Muitas vezes não está escrito, não está mapeado, muitas vezes não está padronizado, mas todas têm, todo mundo tem isso. E aí o que você vai fazer?
você vai mapear isso, você vai desenhar isso, você vai sentar com todo o processo, né, toda etapa do processo de ponta a ponta, vamos supor que seja um atendimento do cliente. Ele chegou lá, bateu, apertou a campainha da tua empresa para entrar, como é que isso funciona? Então você vai começar a escrever, o cliente toca a campainha, ele entra, é atendido por fulano de tal faz as seguintes perguntas, o cliente normalmente pergunta essas perguntas, são respondidas dessa forma, depois passa para isso, para aquilo, enfim, você vai mapear tudo aquilo bonitinho. Quando você termina de fazer tudo, você vai falar, caramba, isso aqui não era ela que tinha que fazer, isso aqui ela tinha que ter passado para o outro, ou poxa, isso aqui ela teria que fazer e não está fazendo, e aí quando passa para o outro tem que fazer aquilo que não era o trabalho dele, que o outro teria que ter feito. Então, assim, quando você começa a olhar o processo de ponta a ponta, então você já consegue saber aquilo que é realmente importante em cada etapa. Então, isso é ouvir a voz do processo, porque quando você desenha o processo e você tem claro aquilo que necessita ser feito, o próprio processo te diz, olha, tem coisa mais aqui, tem coisa menos aqui, é necessário que faça mais isso, mais aquilo. Então, o processo grita para você. É lógico que você precisa conhecer técnicas e métodos, simbologias, enfim, notações de análise de processo, né, desenho, mapeamento de processo, para que você possa entender essas coisas e enxergar e o processo conseguir falar com você. Se você não conhece as técnicas, fica mais difícil, mas não é impossível também, tá? Bom, aqui está só um desenho que é as vozes aí, né? Enfim. Bom, aqui eu estou explicando o que foi falado para vocês aí sobre o que é a voz do cliente, o que é a voz do processo, o que é a voz e tal. A voz do cliente é um termo que descreve o feedback do cliente. Sempre está ligado a feedback. Tá ok? Você pergunta, a pessoa te responde, você escreve, você mapeia. Então sempre ligado a feedback. Ok? Bom, aqui está um exemplo do que é, um exemplo muito simples do que é o desenho da voz do cliente. O cliente fala para você, na verdade o cliente fala não. Você tem um processo que é o atendimento no balcão, por exemplo. Eu quero entender o que acontece com o meu cliente no momento que ele chega no balcão da minha empresa. Então, o processo chama-se atendimento no balcão. Ok? Aí, o que eu posso perguntar para esse meu cliente? Ou o que esse cliente pode falar para mim mesmo eu não perguntando? Quando eu ouço a voz dele, às vezes eu nem pergunto. Ele já vem falando, simplesmente vou parar, opa, pode dizer o que você está sentindo. E ele vai passar para mim. E o que ele pode passar? Isso tem coisa simples, mas isso pode se estender, tá ok? Ele diz que o número médio de pessoas na fila é grande e demora em torno de 30 minutos para ele ser atendido. Ou seja, um banco, um hospital, ou seja, ele é atendido dentro de 30 minutos, porque o número médio de pessoas na fila é grande a cada 30 minutos. Ok? Então, pessoas na fila é um problema. Então, já sei que eu preciso resolver algo de número de pessoas na fila. Ele diz que o tempo de espera médio da entrada na fila até o atendimento é demorado. Ou seja, não é só porque tem muita gente. Tem muita gente, mas se você tem tido rápido, se tivesse muitas balconistas, ele nem reclamasse. Mas o problema é que tem muita gente na fila, dentro do período de 30 minutos, tem muita gente, e demora a ser atendido. Ou seja, pode ter pouco atendimento, as pessoas não estão preparadas. Aí eu estou confabulando, tá? As pessoas podem ter pouco preparo para fazer esse atendimento, então o atendimento acaba demorando. Enfim, isso quem vai analisar você. O cliente está dizendo qual o problema dele, o que ele está achando disso. Tá? Bom, o atendimento médio, o tempo de atendimento, independente do tipo da situação, ele é alto. Então tem um problema de atendimento. Ou seja, a pessoa chega lá na fila, aí tem pessoas que vão conversar sobre a vida, tem pessoas que vão ser mais objetivas, enfim. Eu não sei o que é, mas eu sei que o atendimento é ruim, eu sei que o número de pessoas é grande, eu sei que o tempo de espera é longo, e esse tempo independente do tipo de atendimento. Ou seja, não existe triagem, já está bom entender que nesse local não existe uma triagem para poder falar do problema mais complexo, eu atendo por aqui. Por exemplo, idosos e mulheres gestantes eu atendo por aqui, enfim, eu não tenho essa divisão, dá para entender, olhando para cá, que é um problema desse, eu atendo todo mundo junto, ok? Aí o que eu faço? Com relação a pessoas na fila, eu vou definir algo.
Aí é hipotético, vou gerar uma hipótese, vou testar essa hipótese. Quando eu ouço o código do cliente, eu não tenho certeza de como resolver o problema. Eu preciso criar hipóteses. E conforme eu vou numerando essas coisas, colocando valor quantitativo nisso, seja de valor de dinheiro, de tempo, não importa, eu começo a conseguir enxergar melhor isso. Então, quando ele fala pessoas na fila, eu já começo a ver que em todas as minhas filas eu preciso de uma quantidade menor ou igual a 20, por exemplo. Vou fazer um teste, uma hipótese. Eu preciso resolver um problema de quantidade de pessoas na fila. Então, eu vou gerar uma hipótese. As minhas filas só podem ter no máximo 20 pessoas. E alguém vai ficar controlando isso. Deu 20, tem que diminuir, a fila tem que andar. Ou então, parte para um outro caixa, para um outro atendimento, para não aumentar de 20. Ou seja, eu vou controlar isso agora. O tempo médio de espera, eu também vou controlar. Porque a pessoa que entra no rabo da fila, o último 20º cliente, ele precisa ter um tempo médio de atendimento. Porque não adianta também ter poucas pessoas na fila e demorar 1 hora, 2 horas de atendimento. Isso precisa ser ágil. Então, eu vou mapear um tempo aí também de hipotético novamente e vou testar para ver se esse tempo é plausível. Então, estou testando também que o tempo médio de espera na fila vai ser de 20, menor ou igual a 20. E aí testo isso, boto alguém para controlar lá, ficar olhando e tal. Não sei se vocês lembram, os bancos antigamente colocavam uma plaquinha na mão do último, quando chegava um número X de pessoas, ele colocava uma plaquinha na mão de tantos minutos. E aí ficava mapeando aquele cara da plaquinha, o tempo que ele saía do rabo da fila e chegava até o caixa. E aí lá alguém mapeava a quantidade de tempo, para saber se aquele caixa estava atendendo dentro do tempo estipulado. Isso é uma forma de controlar exatamente isso aqui. Ok? Os bancos fizeram isso por muito tempo. E o tempo médio de atendimento. A gente está falando do tempo médio da fila e a gente está falando agora do tempo médio do atendimento. Ou seja, atendimento por atendimento, a gente vai ver alguém falando, atendimento mais longo durou tanto, atendimento mais curto durou tanto. No final, na média, os atendimentos duraram tantos minutos. Então, hipoteticamente, eu sei mais ou menos quanto dura isso. Quando eu tenho esses números mapeados, eu começo a testar 1 dia, 2 dias, faço um teste durante 30 dias e vejo se está legal, se as pessoas continuam reclamando, enfim. Não ficou legal? Eu vou mexendo nesses números, vou ajustando o processo até conseguir acertar e deixar todo mundo feliz, ok? Então, isso é um exemplo de ouvir a voz do cliente e transformar isso, então, em número, em coisas que você consegue palpar e chegar a um determinado resultado, ok? Plausível. Bom, você também consegue classificar, aquilo que é importante e o que é urgente? Quando você olha para uma atividade, para uma fazenda, você consegue determinar se aquilo é importante e urgente? Você consegue definir se aquilo é importante, mas aquilo não é urgente? Você consegue definir se aquilo é urgente, mas não é importante? Você consegue definir que não é nem importante e nem urgente? Isso é você priorizar as suas tarefas. Existe uma série de técnicas de priorização de tarefas. Essa aqui é uma, é o método que a gente chama de técnica de Eisenhower. É uma dos modos de você resolver isso aí. Por quê? Porque você já começa a colocar. Se aquilo é importante e é urgente, eu vou fazer quando? Vai estar no topo do meu to-do. Se aquilo não é nem urgente nem importante, talvez eu nem precise fazer, eu corto aquilo. Se não é importante, não é urgente, para que eu vou fazer aquilo? Aquilo gera valor para mim? Senão eu posso inclusive cortar do meu to-do. Ok? Essa é a ideia. Então existe uma matriz, um método, você fazendo aí com o método de Eisenhower, você consegue mapear isso aí. Ok? Você consegue classificar o que deve ser feito, o que deveria ter sido feito, o que poderia ter sido feito e o que não vai ser feito. Isso também é importante. Exatamente para você começar a tirar o lixo do seu dia a dia. Então, o que poderia ter sido feito e não fez, não precisa fazer mais, talvez. É isso que a gente tem que analisar. Ok? Aí isso deve ser feito. Ou seja, a prioridade tem que ser altíssima. Eu preciso, tem que ser feito, é dever fazer. Porque se eu não fizer isso, vai dar problema no processo. Então, são coisas que eu preciso mapear e responder toda vez que eu estiver executando uma tarefa. Ok? Bom, e aqui você tem uma matriz também, que é o que a gente chama de Moscou, é um método para você fazer também esse mapeamento. Você consegue classificar o que é grave, o que é urgente e
potencial de evoluir. Quando a gente fala de potencial de evoluir, pode ser evoluir para o óbito, inclusive. A gente fala de evolução, né? Mas a evolução pode ser para bom ou para ruim. Nunca a evolução é só para bom. Se alguém evolui para o óbito, isso não é algo bom. É algo ruim, né? Então, aquilo que você vai fazer tem tendência, aí você tem que analisar se ela tem tendência de potencializar para o bem ou potência, né, ou possibilidade de potencializar para o mal. Quando isso acontece, você elimina. Lógico, tem possibilidade de potencializar para o mal, eu elimino isso, corre. Ok? Mas a ideia é eu consigo saber o que é grave, eu consigo saber o que é urgente, e o que tem potencial de ser importante ou não importante. Então, eu preciso mapear, e essa técnica é chamada de BUT. Tem aqui, é um método que você executa, você coloca a numeração, o quanto é grave de 1 a 5, o quanto é urgente de 1 a 5, e o quanto tem tendência a ser para o bem ou para o mal de 1 a 5. Depois você multiplica um para o outro, o valor que tiver maior na tua tabela, aqui na sua matriz, vai ser o de maior prioridade. Vamos supor que você pegue algo que seja grave, urgente e tem tendência. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vai ser o valor que você vai ter aqui. Se você pegar o valor de baixo, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64, é menor. Então, de maior prioridade vai ser feito primeiro. Essa é a ideia. Ok? Então, você monta essa tabelinha também, você consegue pegar dentro do seu to-do aquilo que é importante, aquilo que realmente vai estar na sua lista hierárquica para ser executada. Você conhece todos os desperdícios do teu processo? E a gente já viu isso numa palestra anterior, quais são os desperdícios, daí eu estou listando aqui de novo. Tempo de espera, aí o processo como um todo. O que a gente está falando aqui de tempo de espera? Você, por exemplo, espera que alguém termine com uma caneta, porque só tem uma caneta no teu departamento. E aí você não consegue assinar um documento com uma caneta. Você tem que esperar alguém trazer a caneta, alguém roubou a tua caneta, você passou 2 horas captando uma caneta. Esse exemplo esdrúxulo, caramba, o que mais acontece é o que você mais vê. E a pessoa aproveita que não tem uma caneta, vai tomar um café, vai fumar um cigarro, e essa caneta dura 2 horas. E esse tempo para o teu cliente, como é que você mapeia isso? Como é que você coloca custo no produto de 2 horas que você não fez nada? Como é que você coloca preço no produto a partir daí? De algo que não tinha valor nenhum para ele. Por exemplo, esse tempo de espera não tem valor nenhum para o teu cliente. Então você precisa fazer aquilo que tem valor, ou seja, você não está coerente. Defeito que você fazer algo de qualquer jeito, tem que fazer de novo. Se aquilo volta, pronto, tem valor para o teu cliente. Toda vez que você faz algo, você faz errado, rasou uma nota fiscal, chegando no cliente, bate e volta. Complicado. Isso não tem valor para o teu cliente. Então você tem que eliminar essas coisas. Você tem que conhecer se existe esse tipo de erro no processo, de defeito no processo. De transportar coisas, de levar coisas de um lado para o outro. Toda vez que você precisa executar um processo, tem que ser 2 andares para lá na casa de baixo, buscar dentro do arquivo o processo que está lá guardado, aí você sobe com aquilo, aí quando você pega aquilo, a pessoa pega, bagunça tudo, não bota no lugar, depois joga na caixa de qualquer jeito, desce o arquivo, joga lá no arquivo de novo de qualquer jeito, quando a pessoa vai precisar novamente daquele documento, não acha mais no arquivo, porque já está todo bagunçado. Só o tempo que você levou para descer e subir com aquilo é o tempo de transporte. Você tem que saber se tem uma peça no teu negócio. Movimentação, mesma coisa. Estoque, mesma coisa. Estoque inventário, mesma coisa. Superprodução, fazer além do que aquilo que é necessário fazer por uma coisa muito simples. Então, você precisa conhecer quais são os desperdícios do seu negócio, da sua tarefa, daquilo que você está executando. Porque se existe desperdício, você não está gerando aquilo que tem valor. Aí tem o superprocessamento e tem também o desperdício de criatividade e intelectualidade. O que você está falando aqui? Você tem uma pessoa que realmente tem um potencial criativo, um potencial intelectual, e você coloca ele num ambiente que ele não consegue produzir e criar. Então você está tendo desperdício. Isso aqui não faz parte do sistema de qualidade, mas é algo que as pessoas têm falado muito. Tem desperdiçado talento dentro das organizações, exatamente porque tem colocado esses talentos em locais que eles não conseguem produzir. Por quê? Porque não tem um ambiente propício, não tem recursos propícios, não recebe muitas vezes aquilo que
intervalo, e aí você tem uma perda de criatividade, uma perda de intelectualidade daquele capital. Ok? Bom, aqui está o desenho do que seria. Bom, você incorporou os princípios do 5S. A gente está falando de coisas que a gente já conversou em palestras anteriores. Lembra do 5S? Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsu. O que é isso? São os cinco elementos também da filosofia Lean, que é para você poder trabalhar num ambiente que possui sensos, bom senso. E o que seria isso? Senso de utilização. Aquilo que você tem em cima da tua mesa, aquilo que tem no meio da tua sala, aquilo que tem no teu escritório, vai ser utilizado? Por que aquilo não vai ser utilizado? Porque você não está fazendo no meio do caminho te atrapalhando, ou te botando na mente a possibilidade de que um dia eu vou usar, na verdade ele só está no meio do caminho te atrapalhando. Então esse senso, você tem o senso de classificação, que é o de utilização. Você vai entender exatamente no teu ambiente o que te serve e o que não serve. Se ele não serve, para quê? Para o teu propósito, para aquilo que você está fazendo, para o teu produto, para o teu serviço, ele não gera valor. Se não gera valor, o que eu faço? Tiro, guardo, escondo, estoco, tiro do caminho, porque não está servindo para nada. Ou então simplesmente coloque em ordem. Classificar aqui no caso seria simplesmente definir o que serve e o que não serve. O que não serve, eu jogo até fora, dependendo do que for. Mas se não é para jogar fora, eu guardo. Eu preciso então colocar em ordem. Seria o segundo S, seria o Seiton. Ok, mas eu preciso então, no senso, manter as coisas limpas também. Ah, mas por quê? Limpeza faz sentido? Limpeza? Muito, por vários motivos. Primeiro, se for na tua casa e você tem alergia, começa a tossir, sempre está muito poeirada. Por exemplo, se você tem bicho, por exemplo, você está num estoque, num galpão, e você guarda determinadas coisas que você vai utilizar e passa animais bicho por ali, rato, lagartixa, sei lá o que não pode te trazer uma doença. Esse é o primeiro ponto. Mas também a sujeira pode fazer com que você não reconheça, por exemplo, o documento empoeirado, você não consegue nem olhar na capa do que está escrito ali. Como você vai saber que aquele documento é importante? Um exemplo disso. Tá? Então, o senso de limpeza, que é o senso. E o da padronização. Da padronização fundamental. Imagina, por exemplo, você ter um arquivo onde você guarda toda a documentação da sua empresa e ele não tem uma padronização. Não tem uma padronização de cores, não tem uma padronização alfabética, não tem uma padronização de hierarquia de documentação. Mas você vai achar um documento dentro do arquivo que você não tem o mínimo possível. Então, você fazer a padronização de determinadas coisas é fundamental para que você gere valor. Porque senão, você vai ter perdas de tempo, por exemplo, de transporte, de movimentação, de utilização. Ok? E para fechar, o Shitsu, que é o sustentar, que é continuar fazendo. Isso é fundamental, porque toda a técnica japonesa, toda a filosofia japonesa, ela sempre busca a melhoria contínua, ou seja, fazer algo que não termine nunca, que você busque sempre 1% a cada dia. Então você melhora hoje, você faz isso tudo aqui, quando chega lá você registra, você aprende e você verifica se pode fazer melhor. E aí volta o ciclo, começa a fazer tudo de novo. Chega lá, verifica o que foi feito, pega as lições aprendidas, faz um novo projeto e volta para cá e faz tudo de novo até que você seja excelente no final. Ok? Essa é a ideia. Por isso, você sempre tem no final uma sustentabilidade daquele processo, daquilo que você está executando. Ok? Bom, aplicou o método SRS, é um método também que a gente viu aqui que significa o quê? Eliminar, combinar, reorganizar e simplificar. Porque tem coisas que eu simplesmente elimino. Não precisa. Sempre você tem que estar olhando para onde? Você tem que estar olhando para o teu propósito. Aquilo te leva ao teu propósito? Aquilo leva para a missão? Aquilo leva para o teu plano estratégico? Não. Se não, elimina o processo. Ou então eu combino. Muitas vezes eu estou fazendo coisas aleatórias
Então eu posso combinar isso para quê? Para facilitar. Então eu posso combinar coisas. Reorganizar, que é exatamente o que a gente viu lá no 5S. Está sempre organizando para que as coisas estejam sempre no local. Organizar, a gente fala aqui de controlar, a gente fala aqui de ter o centro de utilização, a gente fala de estar padronizado. Então, a organização que pega tudo. E para finalizar, a simplificação. Tem coisas que você faz, que você executa de forma complexa. Então você vai começar a analisar o que você faz, o processo, a atividade, a tarefa, a ação, não importa, e ver se você pode reduzir isso para que seja feito de uma forma mais rápida. Por exemplo, tem procedimentos dentro de organizações que passam por tanta gente para ele poder ser aprovado, e às vezes uma única pessoa poderia dar uma aprovação daquele documento, o documento sairia, por exemplo, em 2 dias, vai sair em 30 dias, porque tem tanta gente para aprovar. Então, simplificar aquilo que pode ser simplificado. É lógico que tem coisas que não dá para ser simplificado, mas a gente vai ter que analisar isso, conversar, discutir, fazer um grupo de estudo de trabalho para poder fazer essas coisas todas que eu estou fazendo aqui. Quando você sozinho, você mesmo define e bate o martelo, vai ser feito dessa forma. O trabalho é teu, a atividade é sua, é um trabalho de estudo, é um trabalho em casa, é o teu trabalho sozinho, você não depende de ninguém. Mas quando você está dando uma organização, muitas vezes o teu trabalho implica o trabalho de outros, como também implicado o trabalho de outros. Então, quando a gente precisa tomar uma decisão dessa, de eliminar, combinar, organizar, simplificar, precisa se montar um grupo de trabalho, as pessoas precisam sentar, conversar e fazer com que essas coisas funcionem dessa forma, ok? Bom, e você já se apropriou da filosofia Kaizen? Só para a gente lembrar o que significa Kaizen. Kaizen significa melhoria contínua, ou melhorar a todo tempo. É aquela filosofia japonesa que eu falei para vocês, que o japonês ele sempre pensa em melhorar a cada dia, melhorar o tempo inteiro, nem que seja 1% todo dia. Então isso é uma filosofia, isso não é uma técnica, na verdade, é mais que uma técnica, é mais que uma ferramenta. A gente pode utilizar como ferramenta, porque tem uns procedimentos para você fazer o que a gente chama de ciclo Kaizen, fazer eventos Kaizen e tudo mais. Mas é mais do que isso, é uma filosofia, porque quando ela entra na sua cabeça, você começa a executar isso sem pensar. Tudo que você faz, você pensa sempre em fazer melhor. E quando você faz, quando está melhor, você vai tentar no outro dia fazer melhor do que o que você fez. Então, passa a ser então uma filosofia de vida. Então, o Kaizen funciona dessa forma. Você tem aqui, documentos, identifica o desperdício, planeja as ações, checa cada coisa no seu lugar devido na área de trabalho, faz as mudanças, verifica se essas mudanças foram legais ou não, faz a medição dos resultados, por isso que é sempre bom se transformar tudo em número, você consegue misturar melhor, tá? Padroniza, porque padronizado fica muito mais fácil para você medir, e no final você celebra, porque você concluiu um ciclo de trabalho, provavelmente promissor, e aí você celebra. O japonês celebra muito as coisas que eles fazem, todas as conquistas que eles fazem, mesmo que sejam 1%. Mas ele para aqui? Não, na verdade, faça de novo. O ciclo não para. Vai sempre buscar fazer melhor o tempo todo, ok? Então você precisa se apropriar dessa filosofia, trazer isso para a tua vida, de querer fazer 1% melhor todo dia. Bom, e aí para a gente finalizar, eu trouxe 2 modelos aqui, um de mapeamento de processo, para você entender como isso funciona. E tudo isso que a gente falou se materializa numa ferramenta, se materializa numa anotação. Uma anotação técnica, para ficar fácil para você identificar. Então a gente aprende essa metodologia e aplica no negócio. Aqui a gente está fazendo um mapeamento de um processo, de ponta a ponta, pegando entrada, processamento e saída. Entrada, processamento e as saídas aqui. Normalmente funciona assim: tem uma entrada no canto, ele vai sendo processado, no final tem as bolinhas aqui dizendo o que vai sair lá no final. Então, o objetivo aqui não é explicar cada caixinha dessa, até porque é bastante complexo, vou dar só uma visão geral, mas o que a gente faz é isso. Qual é a técnica? Você pegar tudo que você faz, da onde vem meus insumos? Então, mapeio através tem uma bolinha aqui dizendo aqui início, eu fui cortado para poder caber aqui, e depois você vai dizer o que efetivamente aconteceu aqui.
O cliente mandou um e-mail, por exemplo, é entrada, mandou um e-mail solicitando uma compra, enfim, ele manda aqui. Aí você vai fazer uma pergunta, esse balãozinho normalmente significa uma condição. Esse cliente, ele já é um cliente, por exemplo, não significa exatamente isso, mas por exemplo, poderia ser a pergunta: ele já é um cliente da empresa ou é um novo cliente? Se for um cliente da empresa, ele vem por esse caminho aqui. Se for um cliente novo, ele vem por esse caminho aqui. Por quê? Se for um cliente da empresa, ele vai vir nessa caixinha aqui e eu já vou identificar o cadastro dele. Eu já vai ter tudo que ele compra, tudo que ele faz, todas as compras que ele já fez, todo o valor que ele já gastou. Então esse cliente vai me dar uma perspectiva específica de trabalhar com ele. Se ele for um cliente novo, o procedimento aqui vai ser outro, porque eu vou ter que fazer o cadastro desse cliente novo, vou ter que verificar linhas de crédito dele, enfim. A ideia é exatamente essa: você vai mapeando tudo, até chegar ao resultado final. Então, esse mapeamento inicial a gente chama de as is, que é isso aqui, é o como está. Você vai pegar a tua empresa hoje, nunca fez isso na tua vida, você vai pegar passo a passo e vai mostrar como ela está hoje. Isso não significa que esteja bom ou ruim, mas você tem que esteja 100% bom. Mas é importante você saber se está 100% bom. E para saber, eu preciso mapear. Então, eu mapeio. Aí eu vou, depois do mapeamento, depois de desenhar isso, eu vou analisar cada processo e saber se é isso mesmo. É dessa forma mesmo que funciona? Ou é dessa forma mesmo que deve funcionar? Pode funcionar melhor? Então eu vou começando a colocar as minhas críticas. E quando eu coloco as minhas críticas, então vai aparecendo, eu conhecendo as técnicas, as possibilidades de melhorar aquilo ali. Então vem primeiro o desenho, depois da análise. Depois da análise vem a melhoria, ok? E aí, por exemplo, um processo desse tamanho aqui, o que eu faço? Eu faço aquilo que eu mostrei para vocês, o cipó: entradas, processamento e saída. Eu faço isso de uma forma mais descritiva, porque eu consigo ver naquele desenho exatamente o que está acontecendo. E aí eu consigo ter mais crítica, porque eu consigo ver aqui no post-it, por exemplo, ou no computador, não importa, e escrever. Isso aqui pode ser feito dessa forma, isso aqui está feito. Então eu vou mexendo nisso aqui, ok? Tanto nas entradas, quanto no processamento, quanto nas saídas. Depois que eu finalizo isso, o que acontece? Eu faço o to be, que é o como será a partir de agora. Ou seja, eu mapeei o que estava, analisei, entendi, redesenhei no cipó, escrevendo o que poderia ser feito, e fiz um novo desenho. Nota que tem muito menos caixinhas aqui. E nota também que eu dividi aqui por solicitantes, por gestores, ou seja, dividindo aquele trabalho que estava antes genérico. Eu agora sei exatamente em cada fase quem está fazendo o quê. Por exemplo, eu coloquei aqui que uma parte é feita por sistema, então tem um humano fazendo, por exemplo, e-mail, manda, aí tem um robozinho que já manda aquele e-mail para algum local, para o cadastro, já faz toda a parte humana. Toda a parte robotizada, não tem humano fazendo isso aqui. Depois ele passa para o gestor da área, sei lá, para fazer uma aprovação de crédito, alguma coisa parecida, ele passa para cá. Executa, ele passa para o solicitante do negócio, e aí manda aqui, no caso aqui um referente a férias e tal, ele define aqui se o cara vai tirar férias, se não vai, se foi aprovado, se não foi, e ele define aqui, diminui bastante o fluxo. Então a ideia é sair do fluxo grande e trazer para um fluxo pequeno, porque você olhou o que era, analisou, mexeu, reordenou e criou um fluxo novo. E aí a sua empresa ganha agilidade, a sua empresa começa a ganhar competitividade, porque ela começa a fazer as coisas mais rápido, mais padronizadas, então ela começa a ter mais competitividade, ok? Bom, aqui eu estou trazendo uma simbologia de uma metodologia que é chamada BPMN, que é o Business Process Model Automation, que é a forma como você faz aquela anotação do análise de processo. Então você utiliza dessas ferramentas, você acha na internet, cada ferramenta dessa aqui é utilizada para uma coisa dentro da análise de processo, que aí você seguindo essa metodologia, quem conhece vai saber exatamente o que você faz. Normalmente as pessoas que manuseiam o processo são treinados e tal, para poder trabalhar e fazer esses elementos, ok? Bom, aqui a gente está falando de mapeamento de processo, e agora a gente vai falar de mapeamento de fluxo de valor. Mas para eu fazer mapeamento de fluxo de valor, eu preciso conhecer muito bem o processo da minha empresa. Por isso eu fiz aquelas perguntas todas anteriores, porque se eu não consigo responder aquilo, eu não consigo desenhar os processos que têm o valor do fluxo da minha empresa. Então já respondi aquilo do lado, já consigo desenhar os processos, por quê?
em cada etapa dessa aqui, está vendo? Ó, tem um processo sendo feito, outro processo sendo feito, outro processo, outro processo. Os outros processos foram necessários para que o meu produto no final seja entregue. Então, eu preciso conhecer bem o processo. Então, eu preciso responder todas essas perguntas anteriores. E aqui eu tenho uma outra anotação diferente daquela para identificar exatamente como eu mapeio o processo. Ok? Que é chamado fluxo de valor, que é o VSM, o Value Stream Mapping. Ok? E aqui que eu vou mapear a empresa de ponta a ponta. Tudo. Antes eu mapeava um processo. Eu pego o processo de atendimento do cliente. Pego o processo de definição, por exemplo, de criação de nota fiscal. E aí eu vou fazendo um por um. Aqui não, eu vou mapear tudo, do começo ao fim. E aí, essa técnica mostra algumas coisas que são interessantes. Primeiro, quem é o meu fornecedor? Eu preciso saber quem é ele e o que ele manda para mim, que é importante para o meu fluxo de valor. Então, defino ele aqui. Quais são os produtos que ele me entrega? Que fazem parte do meu fluxo de valor. Aí eu vou listar aqui quais são os produtos. Bom, ele entregando isso para mim, e aqui é importante eu conhecer, por exemplo, o tempo de entrega, porque dependendo do tempo de entrega que o meu cliente, que o meu fornecedor traz para mim, vai impactar no tempo de entrega daquele produto que eu preciso entregar para o meu cliente. Eu fiz um pedido aqui. Aí chega na minha empresa. Aí eu vou buscar para o fornecedor os insumos. E isso vai ter que passar por todo o processamento para entregar para ele aqui no final. Então, quanto mais esse cara que demora, mais tempo eu vou levar para entregar. Da mesma forma, o tempo que demorar aqui para processar esse pedido também do cliente, antes de ir para o fornecedor, também vai impactar. Então, se esse cara aqui é lento, não tem os processos muito bem definidos, isso vai impactar na entrega do retorno do meu cliente. Se da minha empresa as compras do meu fornecedor, o acionamento do meu fornecedor também for lento, aqui a gente está falando de administrativo, aqui a gente está falando de compras. Se esse camarada aqui é lento, eu vou ter problema aqui com o meu fornecedor. Porque vai demorar a chegar no fornecedor, o fornecedor até vai entregar, ou vai demorar a entrega. Ok? Então é importante a gente estar de olho em todo o ciclo. Ok? Bom, aí quando o material chega na empresa, aí começa exatamente, ele vai entrar no ciclo de execução. Ok? Quando entra no ciclo de execução, a gente tem basicamente isso aqui acontecendo. E aí aqui é um exemplo de uma fábrica, manufatureira, só que isso pode ser feito inclusive de escritório. Há alguns anos atrás não era muito comum a gente fazer mapeamento de fluxo de valor em trabalho dos escritórios. Só que hoje, até porque o método foi criado dentro da indústria da Toyota, né? Vocês devem ter ouvido falar no sistema Toyota de produção, isso foi criado lá, todos esses modelos foram criados, né, principalmente de qualidade de melhoria contínua, foram criados dentro da Toyota. E a Toyota é uma empresa construtora de automóveis, então uma fábrica, uma indústria de automóveis. Então, todas essas metodologias foram desenvolvidas a partir de trabalhos feitos dentro de uma indústria de automóveis. Mas isso foi se replicando para outros tipos de indústrias, existem na área de telecomunicações, enfim, uma série de outras indústrias, e até chegar a alguns poucos anos atrás, também a ser utilizados dentro das áreas de escritório, e aí recebeu o nome de Lean Office, seria o escritório enxuto, seguindo a metodologia Lean, que era a metodologia enxuta, que foi a metodologia que veio do Japão, para você trabalhar todos os processos manufatureiros de forma rápida, ok? De forma enxuta, com menos processos possível, com menos desperdícios possível. Então, isso foi jogado para dentro do escritório. Então, hoje é comum você trabalhar essa metodologia também dentro de escritório, ok? Mas aqui a gente trouxe como exemplo uma fábrica qualquer, só para você entender como é que funciona. O camarada pediu aqui, o cliente fez um pedido qualquer, não importa qual seja, ele chega, no caso de uma indústria chamada de planejamento e controle da produção. Nem existe mais essa área chamada PCP hoje, as empresas nem estão mais utilizando isso. Hoje existe uma cadeia chamada supply chain, que pega todo o processo do pedido do cliente, fornecedor, o processo, tudo que cuida dessa área, inclusive inventário e tal, uma área chamada de cadeia de valor. Ok? Mas a gente ainda ouve algumas empresas tratar isso aqui de PCP. Enfim, ele faz todo o planejamento que vai precisar de tudo que vai precisar para poder executar aquilo que a empresa executa. Tá ok?
Aí ele manda para o teu fornecedor. O fornecedor recebe e ele diz lá que vai entregar o que você precisa em um dia. Então, já começa a contar os prazos para a execução. E aí ele entrega. Quando ele entrega, mostra que ele vai passar por um certo processo na empresa. Processo de fundição, usinagem, polimento, pintura, montagem. E aí sim ele vai para o cliente. Só que cada processo desse tem o seu tempo de execução. Lembra que o processo tem um mapeamento que eu mostrei anteriormente. O primeiro é um mapeamento de cada processo individualmente. Então isso aqui tem um processo. A fundição tem toda a forma. Quando entra algo para a fundição, tem todo o passo a passo que ele precisa fazer. Inclusive, quando a gente está falando de manufatura, de indústria, tem máquinas que precisam ser setadas para cada tipo de execução. O que seria setado? Configurada mesmo. O cara tem que entrar lá, hoje não mais na mão, mas até por tempo atrás o cara tinha que ir lá na mão e fazer toda a configuração da máquina para que ela pudesse receber um outro equipamento, por conta do tamanho, por conta do aquecimento, por conta da cor, enfim, uma série de coisas que tinha que setar aquilo ali. Hoje, o camarada faz isso basicamente por controle robótico, para chegar no computador, faz um programinha, o programa executa e faz essas coisas todas. Mas ainda assim, precisa ser. Mesmo que seja mais rápido, esse setup muitas vezes precisa ser feito. E aí você perde um certo tempinho, ok? Então você tem aqui, aí você tem um número de pessoas que trabalham ali, e quanto mais número de pessoas ali, pode ajudar a acelerar ou diminuir, enfim, mas você vai ter que controlar a sua produção pela quantidade de pessoas que estão trabalhando, pela quantidade de turnos que aquela empresa trabalha, enfim, isso tudo precisa ser mapeado dentro do processo. E aí você vai passar pelo processo de fundição, depois você vai para a usinagem, e dentro de cada processo desse vai acontecer exatamente da mesma forma. Aí você fala assim, poxa, mas no escritório, como é que funciona? Vamos imaginar um processo judicial. O camarada chega, por exemplo, para entrar com o processo. Então ele vai passar pela recepção. Vai pedir aqui, vai fazer o processo assim, assensado. Aí beleza. A pessoa da recepção aqui vai mandar para um advogado, por exemplo, analisar o caso dele para fazer uma entrevista. Aí ele vai fazer entrevista, tal. Ah, legal, vamos fazer então, papá. Beleza, precisa de alguma coisa de fornecedor nesse caso? Pode precisar, a gente está pensando no fornecedor externo, mas muitas vezes o fornecedor é nem interno, porque para executar, por exemplo, aquele processo algo, eu preciso pegar um processo antigo, por exemplo, que já tenha sido armazenado, e aquilo o fornecedor vai trazer para mim. É um fornecedor interno, então isso pode acontecer também. Mas enfim, aquilo que eu trouxe para mim, eu vou começar a fazer. Vou mandar para o advogado e vai começar a fazer a petição inicial. Depois da petição inicial, vai passar para o cara que distribui. Depois o cara que distribui, vai passar para o cara que acompanha. Enfim, isso pode ser feito dentro de uma área de escritório também, desde que você tenha todas as áreas bem definidas e mapeadas no teu negócio, ok? E aí, qual a diferença de a gente mapear um fluxo de valor? Que a gente vai pegar, desde o momento em que você começa a executar, no primeiro momento, até o final, quando você entrega para o cliente, você mapeia o tempo. E aí, por exemplo, aqui, você pegou 24 horas, que foi de um dia aqui do recebimento. Quando chegou na fundição, levou mais 24 horas. Só que ele não conseguiu passar direto para a usinagem. Ele teve que ter 12 horas de descanso. Então você perdeu 12 horas com aquele elemento ali descansando. Muitas vezes a gente não controla esse tempo. A gente só controla os tempos de execução da coisa. Para fazer uma petição inicial dura, sei lá, 2 horas. Mas às vezes tem um tempo de pesquisa, tem uma série de coisas que estão dentro ali, não é a petição inicial propriamente dita. Tem coisas que acontecem no meio do caminho que também precisam ser mapeadas. Ou seja, o processo como um todo, desde que entra até que sai, ele durou, que a gente chama de lead time, que é o tempo total de ciclo, ele levou 129 horas. Ou seja, desde o momento que chegou a empresa, então, foi entregue para o cliente, levou 29 horas. Só que aconteceu o seguinte, eu consegui perceber que o valor agregado, ou seja, das tarefas, ou seja, que foi efetivamente executado, durou apenas 35 horas. Olha só que coisa. Ou seja, tem 29 horas de alguma coisa sendo processada, que na verdade, 129 horas. 129 horas. Só que o que foi executado, propriamente dito, foram 35 horas. O que significa isso? Que a diferença entre 129 horas e 35
tempo desperdiçado que para o seu cliente não tem valor. Porque o que ele quer é um produto entregue. E ele sabe que o produto para ser desenvolvido dura 35 horas. Por que você entregou ele em 129? Não adianta você tentar explicar. Porque aquilo não tem valor para ele. O que tem valor para ele é o produto. Então, se você perde esse tempo entregando o produto para o seu cliente, sabendo que o produto poderia ser entregue com menos tempo, porque você fez coisas ali dentro que não tinham valor, e a gente não está falando nem dos tempos de desperdício, tempos de movimentação, enfim, a gente está falando no processo da empresa, de ponta a ponta, onde tudo foi feito por máquina, não teve desperdício nenhum daqueles outros que foram apontados para vocês. De você não ter feito checklist, de você não ter tempo de desperdício, de você não ter sabido eliminar as coisas que estão no meio do caminho, de você não saber controlar os prazos, não fazer um cronograma, não criar um plano, não está nada embutido aqui. Aqui está tempo de máquina propriamente dito, desde a hora que chega até a hora que sai. E olha só quanto tempo você teve de desperdício. O tempo de máquina, por exemplo, a eficiência do equipamento, os equipamentos têm eficiência. Eu falo assim, como é no escritório, como é que eu faço isso? Aqui está falando de uma máquina de fundição. Ela tem um rendimento de 80% daquilo que ela podia render. Ou seja, significa que essa máquina pode render mais do que ela rendeu na hora de fazer essa fundição. Porque ela pode funcionar 100%. Se bem que não é muito recomendável você sempre colocar o equipamento funcionando a 100% para você não ter problemas com manutenção. Mas ela pode render mais. Se você olhar os outros equipamentos aqui, estão rendendo 60%, 50%, aqui 80% e aqui 70%. Se ela estivesse rendendo 100%, com certeza eu estaria executando mais rapidamente. O que a gente começa a controlar numa situação como essa? Se eu colocar um equipamento funcionando a 100%, qual a quantidade de defeitos que ela dá em um determinado período? O tempo que eu gasto consertando essa máquina e o custo que eu tenho de consertá-la. Aí você vai ver se compensa perder o tempo na execução, na eficiência do equipamento, ou se vale a pena você botar lá 100% e fundir a máquina, consertar, enfim. Então essas coisas todas são calculadas pelo engenheiro de produção e vai saber exatamente dar o ponto ideal da execução dessas máquinas, ok? Enfim. Bom, mas a ideia é essa, você conseguir entender que dentro de um procedimento tem coisas que você faz que efetivamente gera valor. E para o seu cliente, o que é que gera valor? Gera valor porque exatamente é fundamental para aquele negócio que ele te pediu. Porque se não for, para ele não interessa. Vou dar um exemplo muito simples para você. Você está construindo uma casa. Chamou um pedreiro para trabalhar. E ele está fazendo lá. Ele deu um prazo para você de 30 dias de concluir a tua casa. Vai começar lá da fundação. Primeiro dia que ele começar a obra, caiu um baita temporal. E aí não conseguiu fazer buraco, não conseguiu encher as sapatas. No final, em quanto tempo você vai querer que ele conclua a tua casa? 30 dias. Porque foi combinado. Você não está preocupado com aquilo, porque aquilo não tem valor para você. O valor para você é a tua casa. Só que para ele sabe que ele não consegue construir. Como ele também não sabe prever problemas, ele não sabe controlar risco, ele não colocou o risco no negócio. Mas a verdade é que você não está preocupado com o que vai acontecer ali, porque aquilo não tem valor. Se você contrata uma equipe, e dentro dessa equipe tem uma grande rotatividade, por exemplo, de trabalho, o seu cliente não quer saber se a sua empresa tem rotatividade ou não. Ela quer saber que você prometeu entregar o produto para ela. Lembra do desenvolvedor que eu falei que foi embora e levou todo o skill profissional junto com ele? O teu cliente quer saber se aquele produto, se aquele software vai voltar a funcionar e trazer o que ele necessita no momento dele, ou ele quer o produto dele pronto. Ele não quer saber que você mandou embora, ele não quer saber que você não se preocupou em puxar aquele skill profissional e se organizar em relação a isso como recado daquilo que ele fez. O cliente não quer saber disso. Por quê? Aquilo não gera valor. O valor para ele está no produto que ele pediu. É aquilo que vai atender a ele as suas necessidades e desejos. Então, a gente precisa parar e pensar o que é que efetivamente gera valor na minha vida, seja profissional, seja pessoal. Trabalhar com todas essas técnicas que foram montadas aqui, responder aquelas perguntas que a gente discutiu aqui, para efetivamente você poder, ao final, entregar aquilo que é de melhor para quem quer que seja, até mesmo para você, né? Porque você precisa entregar coisa boa para você também. Por que você vai procrastinar porque é para você?
Por que você vai fazer péssima qualidade que é para você? Então você também vai fazer coisas que gerem valor para a sua própria vida. Essa é a ideia. Ok? Bom, aqui tem aqueles indicadores sendo explicados aqui. Esse material, mais uma vez, falo para vocês, ele entregue ao final. Quem fez cadastro na plataforma recebe esse material em PDF para dar uma estudada, se aprofundar. Tem outros materiais também mandados juntos, livros e tal, para vocês se aprofundarem no assunto. Então, não vou nem passar por isso, eu estou só explicando o que cada indicador daquele significa. Bom, aqui da simbologia do Velho Streamlab, que é o mapeamento do fluxo de valor, também tem uma notação específica, uma metodologia para você poder fazer aquele tipo de mapeamento. Ok? Existem outras metodologias, não só o BPMN, existe o fluxograma, que é bastante comum, isso é antigo, principalmente pessoas da área de desenvolvimento de sistemas que trabalham com programação, conhecem esse tipo de metodologia bastante, ela é muito utilizada para você desenvolver algoritmos e tudo mais. Ok? Bom, e finalizamos então o nosso bate-papo por aqui. Aqui estão os materiais que eu utilizei como base para esse nosso bate-papo. Está tudo aí, esses materiais são todos entregues para vocês juntos. E a gente então finaliza. Deixa aberto se alguém quiser fazer alguma pergunta específica para isso. Tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fernando? Amigo Renato? Nada? Tranquilo? Então tá já, gente. Ficamos por aqui. Agradeço a